Projeto de Lei 07, de autoria parlamentar do vereador colega Geraldo Schwenk, do PT, dispõe sobre a proibição da exposição nas mesas e balcões que contenham recipientes que contenham sal de cozinha, cloreto de sódio, nos estabelecimentos que comercializam alimentos preparados para o consumo imediato, como bares, restaurantes similares, no município de São José, e da outras providências. Em discussão, com a palavra ao autor do projeto, vereador Geraldo. Apesar que já estamos nos alongando na sessão, mas eu discuto com uma importância esse projeto, porque, entre outras coisas, assim como o combate ao tabagismo, a obesidade, né, a questão de o uso excessivo do cloreto de sódio, né, que é o famoso sal de cozinha, e ele praticamente contém o sódio, o uso excessivo dele é altamente nocivo, tá, e provoca no mundo em torno de 8 milhões de mortes, né, em decorrência basicamente de infartos do miocárdio e do AVC. No Brasil, né, estima-se, né, que o abuso do sal de cozinha nas refeições, né, ele acomete 20% das pessoas, acabam hipertensas, não por uma hipertensão arterial primária, mas em decorrência do uso. Esse projeto de lei, vereador Neri, não é novidade aqui, ele já é praticado em vários lugares do mundo, né? E a grande mudança para essa prevenção se dá de forma individual, a pessoa se educando, ou de medidas de saúde pública, medidas coletivas, né? E aonde foi feito esse tipo de medida, estima-se que reduziu-se em torno de 1/4 dos infartos e em torno de 30% dos AVCs, que são os derrames, que são sequelas aí terríveis para quem são acometidos. Mas só para você ter uma ideia, é preconizado, em média, para uma pessoa normotensa, em torno de 4 gramas de sal dia. O brasileiro consome, em média, de 10 a 12 gramas. Quase 3 vezes mais. A nossa Argentina, que é ao lado, um pouco mais, 15. E isso acomete de forma de lesões graves, e principalmente negros, e mulheres e homens a partir dos 65 anos, quem tem tendência natural à hipertensão na família, que são mais sensíveis ao sódio, né, e diabéticos e outras doenças metabólicas. Então, o que acontece? Só para ter uma ideia, vereador Adriano, uns tempos atrás tinha um familiar que precisava tomar iodo. E todo mundo sabe que tem o tal do sal iodado. Tá? Então, quem tem problema de tireoide, às vezes usa iodo radioativo para resolver, entre outras terapêuticas, o problema de tireoide. Tá? Aí, você precisa de não usar nada que contenha iodo, e a principal fonte de iodo no nosso meio é o sal iodado, de alimentos que não contenham esse sódio. Pasmem, eu procurei em vários supermercados alimentos industrializados de todas as formas, e eu só encontrei uma marca de macarrão, que eu não vou declinar aqui, que não tinha sódio no seu componente. Eu sempre brinco, né, mas de uma brincadeira que, na verdade, não devia ser brincadeira. Refrigerante comum, além do açúcar, tem muito sódio. Agora, o chamado zero tem o dobro de sal. Então, o comum, muito açúcar, engorda de uma forma para diabetes. O zero também engorda de outra forma, porque ele retém líquido e provoca hipertensão. E detalhe, principalmente, vereador TT, você olha aqueles refrigerantes claros, que não tem coloração, esses, por incrível que pareça, têm mais sal
mais sódio que os comuns. Então, existem já nas gôndolas dos supermercados menos sal, menos saúde. Registre-se, não estamos dizendo que os bares, restaurantes e similares não podem ter. Basta a pessoa requisitar. Agora, eu quando vejo o pessoal naquela saladinha, ou principalmente na tal da batatinha, e já tem gordura, e coloca mais sal, a própria minha pressão parece que sobe. E com a vida moderna, aonde poucas pessoas praticamente fazem as suas alimentações em casa e fazem o cuidado necessário, a gente sabe que o índice de sal é muito alto. Outra coisa, usando até uma expressão do nosso vereador Chico, o lobby da indústria de alimentos no Brasil para poder diminuir a quantidade de sal é muito forte porque é um conservante. Então a concentração de sal que tem a ver com a validade de muitos produtos é muito alta. E isso causa um dano coletivo de uma maneira de qualidade da vida das pessoas. E detalhe, e um custo estimado de mais ou menos 10 bilhões a 12 bilhões de reais por ano para consequências de sequelas de AVCs. Hoje mesmo o vereador TT colocou uma situação da AVC. Provável, não conheço o caso, mas a maior causa é a questão de hipertensão provocada pelo abuso de sódio que está no cloreto de sódio. O sódio ele é importante até um determinado, tanto que a palavra salário, ela vem de sal. Teve um tempo na nossa história que a principal moeda não era o ouro, era o sal, porque ele tem muitos efeitos benéficos para o corpo das pessoas, da vida animal, mas até uma determinada quantidade. O seu excesso retém muito líquido, sobrecarrega todo o sistema metabólico, principalmente as funções renais, e ele retém em torno de, estima-se, que de 8 a 9 gramas de sal por dia, ele retém 1 litro a mais de líquido no corpo da gente do que é necessário. Então, eu não sou exatamente um cardiologista nem nefrologista, mas tive noções gerais, e aonde, se eu não estou na cidade de São Paulo, já tem, né, essa possibilidade. O que eu quero não é só tirar ali, é que estimular, e aí nós temos uma gastrônoma entre nossos representantes, de bela qualidade, é que, inclusive, estimule de uma maneira saudável. Então, mas está querendo complicar. Não, pelo contrário. Eu até estou indo em favor de quem vive de uma maneira correta no seu comércio, né, de vida, usando restaurantes, bares, porque eu, inclusive, não, estou convencido, estou ajudando a prolongar a vida da clientela, vereadora Sandra. E se prolonga a vida da clientela e ele precisa de menos antihipertensivo, ter mais qualidade, ele vai consumir mais. Só atenção para quando nós discutimos a questão do tabagismo, e infelizmente nós falta fiscal aqui no município, mas tem muitos donos de bares que já não permitem mais fumar nos seus bares. Eu disse, Geraldo, eu agradeço pelo seguinte, no começo pensei que ia ter prejuízo. O pessoal agora já vai, até por uma questão, o pessoal já não tem mais aquele cheirinho do cigarro. Então, isso é uma questão que a gente traz, são medidas, é a salvação de toda a lavoura? Não é. Mas são medidas como estas, que são, causa, assim, uma consciência individual e coletiva. E aí, só para encerrar, esse tipo de lei, né, a gente sabe que tem vários programas de governo, como foi o projeto anterior do vereador Michel, que a gente transforma em lei, porque uma coisa é você ter um programa de governo, mas aquele governo acabou, aquele programa pode acabar. A partir do momento que vira lei, ele é política de Estado, independente de quem vier substituir. Então, tomara que a gente não precise mais fila de creche, primeiro porque falta vaga. Tomara que a gente não precise mais de lei para discutir isso, questão do sal, porque tem que ser políticas de Estado, independente de quem seja o governo. Mas voltando a essa questão, então ela dá uma repercussão impressionante. Até, por exemplo, na minha casa, há muito tempo que alguns alimentos a gente já não adiciona sal. Por exemplo, salada não vai mais sal.
Né? Por exemplo, se você coloca muito sal no feijão, não precisa no arroz. Então, a quantidade de alimento que você... Porque, não, aqui tem pouco sal, mas a pessoa que come muito, ele come mais sal. Come também mais açúcar. Então, tudo isso daí tem que uma consciência coletiva de hábitos que, no longo prazo, dá uma repercussão impressionante. Né? Então, eu estou aberto à discussão, eu sei que tem resistências de algumas pessoas que não quiserem discutir com a gente, estamos dispostos a ir e mostrar estatísticas de que estamos preocupados com a saúde pública, com a longevidade das pessoas e também pela longevidade com a saúde financeira dos bares e restaurantes da nossa cidade, que com certeza vão ter mais clientela por muito mais tempo. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, pensam como estão. Está aprovado em primeira discussão.